Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus, nosso Salvador. Que alegria estar com você aqui neste momento para a nossa celebração desta quarta-feira. Deus te abençoe onde você estiver. Compartilhe aí no seu Facebook esta celebração. Nós teremos um tempo de grande crescimento. Vamos ter palavra que nos abençoará, louvores que nos edificarão. Cremos que Deus nos abençoará de maneira muito especial. Vamos falar com Ele. Nosso Pai, muito obrigado por este momento tão precioso. Nós te pedimos que Tu nos abençoes, nos ajudes e que este momento celebrativo glorifique o Teu nome. Abençoa todos que estão acompanhando e que suas vidas também sejam abençoadas com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, a gente está aqui para levar até você essa palavra de fé, amor e esperança. Como eu já te pedi, quero reforçar, compartilhe no seu Facebook esta celebração. E a nossa ministra de música, Gisele Moura, vai nos dirigir em cânticos. Bem-vinda, Gisele. Boa noite. Boa noite a todos, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos deu. E como é bom poder ter nossos corações sempre gratos a Deus, porque nós sabemos que tudo está no controle dele e tudo está nas suas mãos. E nós sabemos que só ele tem poder para curar, para transformar, para salvar. Só ele tem poder para nos libertar. E que possamos, através da nossa vida, através do nosso testemunho, mostrar que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem poder para nos salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Só Ele tem poder para nos salvar, para transformar, para libertar. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. O Senhor, Ele ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, quando nós abrimos o nosso coração e nos derramamos diante da sua presença. Quando nós dependemos totalmente dEle e colocamos toda a nossa esperança, nosso futuro nas mãos do Senhor. E quando nós procuramos fazer a sua vontade e entender o que Ele quer para cada um de nós. E que nós possamos dizer nessa noite, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, a sua vontade para a minha vida, porque eu estou disponível para te servir, para te adorar. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Se derrame diante da presença do Senhor em adoração. Cante aí na sua casa, na sua família, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém.
que nós possamos ser luz em meio às trevas, que possamos, através do nosso testemunho, que a glória do Senhor brilhe através de nossa vida, através de nós, o amor de Deus, que todos possam ver esse amor através da nossa vida. Fale com Deus nesse momento e peça a Ele que Ele te use para que você possa ser canal do seu amor. Usa-me, Senhor, usa-me para fazer a sua obra, para testemunhar do seu amor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Amém. Amém. Glória a Deus. Gisele, usa-me. E olha, nesta noite a gente está tendo a oportunidade de ver alguém que assumiu esta expressão com um grande desafio. A gente vai ter a palavra do missionário Marzuki, o pastor Silvio Camilo está entre a gente, considerado pastor, ainda faltando só a imposição de mãos, mas eu sempre me lembro e chamo de pastor, e aí a gente tem a alegria em estar aqui com o Silvio Camilo, que é da Junta de Missões Mundiais, e ele vai, então, fazer uma apresentação, no que puder, do pastor Marzuki, e também orará por ele, depois ele terá a palavra para pregar e falar para a gente nesta celebração sobre missões, sobre família e missões, como Deus colocou no coração dele. Seja bem-vindo, pastor Silvio, seja bem-vindo também o pastor Marzuki, e a palavra é contigo agora, Silvio. Graça e paz, irmãos, amém? É sempre um prazer, é sempre um privilégio estarmos juntos na casa de Deus, onde nós podemos celebrar o nome do nosso Deus, em meio à distância, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, com esse Covid, mas graças a Deus isso não tirou a nossa pureza, não tirou o nosso brilho, não tirou o nosso espírito de adoração e devoção em nome do nosso Deus. E eu quero também agradecer ao pastor Neemias, agradecer à Igreja Batista do Braga, agradecer a cada irmão que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora. Você tem sido assim, uma peça importante e principal para o reino de Deus. E eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso missionário, pastor Marzuki, que está conosco, ele trabalha no Oriente Médio,
Mazuk tem sido assim, uma bênção no trabalho que ele tem desenvolvido ali no Oriente Médio. Eu estive no ano passado lá com ele, juntamente com a equipe de voluntários. Nós tivemos ali, passamos dias maravilhosos, momentos de louvor e glórias ali, trabalhando entre os acampamentos com os refugiados. Então, eu queria também que Mazuk, nesse momento, ele pudesse, acho que, se apresentar melhor e compartilhar melhor aquilo que Deus colocou e Deus desafiou ele para essa noite. E eu queria orar por ele, também orar por todos nós, que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Silvio, só Oi. um pouquinho, se puder me permitir. Eu não sei se, de repente, você passou para alguém também da junta o link. Tem alguém querendo entrar na sala, mas a gente não identifica. Por Quem que acaso é é? alguém... Não, só está com sala 01AB. Mas aí é porque a gente não sabe se, de repente, você ou Gisele passou para alguém que gostaria que estivesse na sala. Você passou? Não, eu passei, acho que foi para o menino ali, mas deixa que eu falo com ele aqui para ele entrar pelo Face. Não, mas pode entrar aqui, não tem problema. É porque a gente não sabendo, nós não estamos admitindo sem saber. Mas se for o caso, a gente coloca aqui. Tem que ver se é ele, né, também, né? Exatamente. Tá bom, então. Qualquer coisa, você me manda no SAP que a gente admite. Tá, beleza. Se ele me mandar qualquer notificação aqui no privado, aí eu falo que pode abrir para ele. Ok. Tá, beleza. E vamos orar pela vida do nosso pastor, missionário. Santo Deus eterno Pai, quero louvar a Deus pela tua fidelidade. Quero louvar a Deus, ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa no nosso meio. Deus, continue a ministrar nos nossos corações, como o Senhor já ministrou desde quando nós nos levantamos, todo o decorrer desse dia, agora nessa tarde para a noite, e também com os louvores que a tua serva entoou aqui, Gisele. Obrigado, Deus, pela vida dela. Abençoe o ministério que o Senhor tem dado a ela, o ministério do pastor Neemias e família. Abençoe a vida do Mazuk, que ele venha a ser um instrumento usado pelo Senhor para falar aos nossos corações nesta noite. Usa a vida dele poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço para que o Senhor continue a falar e a nos encher do teu Espírito Santo através da palavra que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amigão, tá com a palavra aí. Muito obrigado, Silvio. Boa noite a todos. Graça e paz. Como o Silvio já falou, eu sou Mazuk. Eu e minha esposa estamos servindo ali ao Senhor no norte do Iraque, próximo da tríplice fronteira entre a Síria, a Turquia e o Iraque. Essa semana a Turquia tem bombardeado os campos que nós trabalhamos lá, Silvio. A Turquia tem bombardeado lá por causa de terrorista. Então, vou já pedir de antemão que vocês estejam anotando aí, lembrando de orar pelos habitantes desses campos de refugiados que ficam ali na fronteira logo após Zarro e tem sofrido um intenso bombardeio por parte da Turquia durante essa semana. Eles não estão bombardeando o campo, mas estão bombardeando muito próximo dos campos que eles estão atrás dos terroristas do PKK. Então, eu estou há 4 anos ali no Iraque e o tema que o Silvio me deu hoje, minha casa, altar do Senhor, né? E eu trago para mim já como minha família no altar do Senhor. Quando nós decidimos, antes mesmo de eu me casar, né? Eu me casei faz 9 anos, e eu sempre orava a Deus, tinha um chamado missionário para ir para o campo, e eu sempre falava com Deus nas minhas orações: Senhor, eu quero ter uma família e que essa família esteja no altar do Senhor. No altar do Senhor, servindo no campo transcultural missionário Além Mar. E às vezes nós queremos servir a Deus de qualquer maneira, adorando ao mundo e tudo o que ele nos oferece. Porque hoje o mundo tem uma variedade tão grande, né, de pecados, de coisas que são delícias aos nossos olhos, né? Mas nós sabemos que isso só nos afasta de Deus, né? Então chega um momento que nós temos que escolher a quem ou o que vai controlar a nossa vida, né? E nossa família. E para isso nós precisamos ter a nossa família no altar do Senhor. Eu fico impressionado com os muçulmanos. Nós trabalhamos com muçulmanos, com cristãos, caldeus, assírios e armênios, e com os yazidis ali na região. Mas eu fico impressionado com a disposição do pai de família muçulmano em cuidar da parte religiosa do filho. Quando o filho nasce, quando a mulher dá à luz, dentro do contexto islâmico, a primeira coisa que o pai pega a criança e fala no vídeo da criança é a shahada, né? Não há Deus senão Alá.
e Maomé é seu mensageiro. Então, essas são as primeiras palavras que, quando a criança sai do ventre da mãe, ela escuta do pai, e ali, quando o pai fala isso, ele assume a responsabilidade de cuidar da educação dessa criança, a educação espiritual, vamos assim dizer, dessa criança. E nós não vemos isso no nosso meio, né? No nosso meio é muito pouco, algumas exceções, nós não vemos essa questão, né? Eu me lembro que quando eu estava em Palmas, Tocantins, tinha uma família lá e nós numa reunião, um pequeno grupo, e a mãe dessa família chegou para mim perguntando: a igreja não tem responsabilidade na educação do meu filho, a escola não tem responsabilidade, eu não tenho tempo para cuidar dos filhos, né? E dali eu fiquei pensando e analisando, e eu falei para ela: não, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é da escola, a responsabilidade é dos pais, né? A responsabilidade é sua e do seu esposo. E depois eu conversando com o esposo, e ele, isso foi em 2014, e a partir daquele momento ele tomou uma decisão, e a primeira coisa que ele ia fazer de manhã ia ser um devocional de 10 minutos, não mais do que isso, 5, no versículo 2, com a família dele, e ele continua fazendo isso até hoje. Então, nós vemos muito disso, né? Muito dessa questão de deixarmos a educação dos nossos filhos, a educação dos nossos entes queridos, ou na mão da igreja, né? Quando as crianças vão para a igreja, ou colocar na mão das escolas, né? Nós sabemos o que as escolas hoje têm para oferecer, né? E não colocamos nossa família, nossa casa no altar do Senhor. E eu vou ler com vocês agora, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí, Josué 24:14, e ele nos fala assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parecer bem servir Yahvé, escolhei agora a quem queres servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora vocês habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é uma responsabilidade que Josué puxou para si, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vejo que quando nós assumimos Deus em nossa vida, nós temos que mostrar essa liderança espiritual dentro do nosso lar. Nós temos que mostrar e determinar, a dar exemplo e viver segundo a Bíblia, né? Não é só falar, nós temos que dar o exemplo e viver segundo essa decisão. Eu sei que às vezes não corre, dorme tarde, trabalha. Quem vive nos grandes centros, como eu morei muitos anos em São Paulo, às vezes eu saía de casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar, chegava às 10 horas da noite, né? E às vezes nós acabamos deixando essa parte tão importante, né? Que é colocar nossa família no altar do Senhor através da leitura bíblica, do culto familiar, dos devocionais, e muitas vezes nós deixamos para o final do dia. Quando eu voltar do trabalho, eu faço isso. E chega cansado, vai tomar banho, jantar, ver o noticiário, ver isso, aquilo, e acaba se esquecendo, né? E como nós podemos manter nossa família ou nossa casa no altar do Senhor? Nós precisamos ser firmes na nossa decisão. Josué não se intimidou com o modo que o povo estava vivendo. E às vezes no nosso mundo, na atual situação que nós vivemos, nessa polaridade entre religiões, entre política, entre partido de esquerda e partido de direitas, os problemas e tantas outras coisas nos influenciam nessa decisão. Acaba nos influenciando nessa decisão. Mas nós temos que ser firmes. Nós não podemos nos deixar influenciar na nossa decisão de colocar nossa casa no altar do Senhor. Josué 24:14, ele nos fala: agora, portanto, temei ao Senhor e servir com integridade e com sinceridade. Então, nós temos que servir a Ele com integridade e com sinceridade. Sinceridade para assumir um compromisso perante nossa família e cumprir esse compromisso perante nossa família. E quantas vezes eu assumi um compromisso com minha esposa e dizer: vamos fazer o devocional cedo, e acordava em cima da hora, e saía e não fazia o devocional
Caiu, voltou? Pode prosseguir, pastor. Eu acho que deu algum blackout aqui no meu, mas voltou agora. Tá? E quantas vezes, como eu estava falando para vocês, eu assumi esse compromisso com minha esposa, vamos fazer um devocional, vamos colocar nossa casa no altar do Senhor na primeira hora da manhã, e acordava atrasado, saía, não, vamos deixar para fazer no final do dia. E assim passava um dia, uma semana, 2 semanas, e nós acabávamos lendo a Bíblia individual, não juntos, né, como família ali, né? E por quê? Porque os afazeres do dia a dia nos consumiam, nos levavam às atividades do dia a dia. Entendeu? Quando chegava em casa cansado, eu chegava primeiro que ela, às vezes ela chegava depois de mim, ou vice-versa, os dois cansados, quando chegava o outro já estava dormindo, e assim nós nos colocávamos. Então nós temos que ser firmes na nossa decisão. E nós temos que confiar também na promessa de Deus para a nossa família. Josué, você vê aqui que ele confiava em Deus e nas suas promessas. E hoje nós temos tantas formas e armas do inimigo para tirar nosso foco de Deus, né? Nessa questão de devocional, nessa questão do estudo bíblico. E nós temos que assumir também uma vida santa, né? Esse é um prazo primordial, uma vida santa. Casais discutem, pai briga com os filhos, mas nós temos que lembrar e nos trazer, entendeu? A família de volta ao altar de Deus, reconhecer nosso erro, pedir perdão, pedir desculpa aos nossos entes queridos, antes que o sol se ponha, como nos ensina a Bíblia, né? E às vezes o nosso orgulho, não quero fazer, não vou fazer, deixa passar para outro dia, isso vai gerando mágoas, raivas de amargura. Nós vemos tantas famílias destruídas, né? Quantas famílias eu vi dentro da igreja entrar em separação? Quantas famílias eu vi dentro da igreja a filha e os filhos saírem de casa porque não querem viver com os pais, né? E os pais fazendo parte, né, da igreja. Isso acontece porque o inimigo de nossas almas ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, quando Josué disse ao povo que ele e sua casa serviria ao Senhor, Josué demonstrava uma vida santa com Deus. E nós sabemos, a Bíblia nos fala, sem santidade é impossível colocar sua família no altar do Senhor. A santidade te dá autoridade para confrontar o pecado. E como nós devemos sustentar a nossa família no altar? Sustentar a nossa família no altar como eu falei antes, é uma vida diária de leitura bíblica, de renúncia ao mundo, uma vida de oração, adoração, submissão à palavra de Deus e ofertas no altar do Senhor. É nós colocar tudo aquilo que nos preocupa aos pés da cruz de Cristo, né? E nos dedicarmos realmente. Outro dia eu estava num culto online com um pastor de uma segunda igreja batista e ele me perguntou sobre essa questão da minha convivência com muitos missionários estrangeiros, né? O que eu achava dessa questão dos missionários, principalmente os canadenses, os americanos e os europeus. Mas ele focou mais nos americanos em si, perguntando qual era o dia a dia dos americanos. E eu falei para ele que eu fiquei muito admirado da convivência com os americanos ali no campo missionário, porque os americanos eram disciplinados, né, na leitura bíblica, disciplinados a sair para a rua e sair com o propósito de pregar o evangelho, né? E compartilhar a palavra quando tiver oportunidade, ou procurar oportunidade para fazer isso, né? Quando eles faziam o culto familiar, não importava se estivesse chovendo, frio, o horário que eles marcavam, eles faziam o culto familiar, né? Muitas vezes eu fui convidado para esse culto familiar e eu fui aprendendo com eles. E o pastor falou e disse: o que é que você acha que falta para nós brasileiros? Eu digo, o brasileiro, não estou generalizando, mas falta realmente colocar a família no altar de Deus em primeiro lugar. Isso ser o fator primordial e importante. Eu vejo as famílias no Oriente Médio, estou falando aí de famílias cristãs nominais, como os assírios, e as famílias ali, a mãe é quem é responsável para ler a Bíblia, né? Eu nasci em família católica, eu vim uma família católica que nem Bíblia tinha na minha casa. Eu me converti com 19 anos, 18, 19 anos, nem Bíblia tinha na minha casa. Ninguém lia a Bíblia para mim, nós escutávamos o padre falar. E lá, nessas famílias assírias, os caldeus, os armênios,
A mãe é quem pega a Bíblia, coloca os filhos, senta com os filhos todos e vai ler uma parte da Bíblia, um trecho da Bíblia para os filhos e tentar fazer, né, o culto familiar, né? O culto familiar ali com seus filhos, né? E eu tinha um jovem que foi trabalhar comigo, o Jacob. Eu tenho um projeto de carpintaria lá com refugiados yazidis, né, que foram cativos do Estado Islâmico, que eles foram libertados no ano passado, e eu trabalho com uns jovens na faixa de 17, 18, 19 anos. E no meio desse grupo aí, eu resolvi colocar cristãos e muçulmanos também juntos, que eu não queria fazer. Queria colocar as 3 religiões juntas para trabalhar juntos, para desenvolver amizade e tudo mais. E o Jacob chegou ali e ele não queria falar nada. O Jacob é um jovem assírio, né, cristão assírio ortodoxo, 20 anos, e ele não queria saber de religião. Ele falava, eu não vim aqui para discutir religião, eu vim aqui para trabalhar. Eu disse, mas nós vamos orar, vamos dar graça e tudo mais. E resumindo a história, conversando com ele, ele falou assim, Jacob, você já leu a Bíblia? Ele disse, não, minha mãe é quem lê a Bíblia para mim. Minha mãe é quem lê a Bíblia para mim. E ele, nessa resistência toda, e antes de nós começarmos o nosso trabalho, o nosso serviço, todo dia eu fazia um culto em grupo, né? Um culto familiar, 10 minutos, 5 minutos. Era um versículo bíblico, um lia, um dava o que você achava que era esse versículo, o que ele fala para você e tudo mais. E depois disso, 2 anos faz que o Jacob chegou ali. Hoje o Jacob vai para a igreja, né, sem eu nem convidar ele, para a igreja evangélica, a Igreja Internacional Evangélica. Então, nós vemos como isso sustenta. Esse meu amigo de Palmas, Tocantins, a família dele, uma das filhas dele mais velha, estava assim, se afastando da família, em pecado, segundo ele conta e tudo mais. Depois que ele começou esse culto familiar e se propôs, a primeira horário da manhã, 6 horas da manhã, antes de tomar café, antes de ir para a escola fazer os cultos familiares, colocar a família dele no altar do Senhor, as coisas mudaram totalmente. Ele falou que é outro nível de convivência. Parece que o pastor teve um blackout de novo. Pastor o Silvio não está mutado e ele parece que caiu. Azul? Oi, caiu, voltou, Silvio. Ah, tá ok. Caiu, eu não sei se é minha VPN, se é minha internet, que está dando uns apagão aqui e está voltando. Então, como eu estava falando, então mudou. Então, nós vemos essa mudança, como nós colocamos, como prioridade, colocar a nossa família no altar do Senhor, através do devocional, da leitura bíblica, e tomar essa responsabilidade para si, entendeu? Como pai de família, entendeu? Tomar essa responsabilidade de ler e educar as crianças na palavra do Senhor para si. E sustentar a família no altar é uma vida diária de renúncia. Como eu já falei antes, é uma renúncia total. Nós temos que confiar ali quando Josué 24:15, já no finalzinho, ele fala assim, eu e minha casa serviremos o Senhor. E isso tem que ser o nosso horizonte ali da nossa vida, né? O nosso horizonte, entendeu? Nós temos que visualizar esse horizonte e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dar o exemplo, né? Nós vemos ali o exemplo de Jó 1:5, quando terminava uma rodada de banquetes, de almoço ali, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos podia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamentos, com atos, seja lá o que for, né? Mas nós vemos a disposição de Jó, também outro, aqui, que nós falamos de Josué, estamos falando de Jó, em colocar a família no altar do Senhor, colocar a casa dele no altar do Senhor. E hoje nós trabalhamos com família, nós somos um casal, o Silvio esteve lá com a gente no norte do Iraque, nós não temos filhos ainda, né? Ainda não temos filhos, e nós trabalhamos com família. E quando nós começamos a discipular uma família, nós começamos a discipular com esse propósito, do pai de família colocar a família dele no altar de Deus, né? Dar prioridade e dizer assim, minha família vai estar sempre no altar de Deus. Porque nós temos que entender essa importância da família, né? O que é a família para Deus, né?
E nós temos que assumir o nosso sacerdócio em colocar nossa casa e nossa família no altar de Deus. Né? Isso é um sacerdócio. Nós temos nossos filhos espirituais, nós temos nossos discípulos, mas o mais importante do que tudo isso é a nossa família. Em primeiro lugar, está a nossa família. A nossa casa, né? Quando falamos de casa, eu me refiro à família. A nossa casa no altar de Deus, a nossa família no altar de Deus. E nesse contexto do Oriente Médio, nós vemos muitas famílias destruídas. Né? Destruídas, que eu falo assim, não foi porque não tem essa questão de separação, de divórcio. Às vezes eles têm duas famílias, mas entre os Yazidis nós vimos muitas famílias destruídas, porque o Estado Islâmico entrou em 2014, matou os homens da casa, ficaram só as mulheres. As viúvas, num país, elas é igual no Antigo Testamento, elas não têm respeito da sociedade, não têm ajuda do governo, elas são discriminadas, né? Elas estão à margem da sociedade, as viúvas ali. Então, quando nós visitamos essa família, que nós encontramos viúvas com 3, 4 filhos, nós começamos o nosso trabalho ali de compartilhar os princípios bíblicos, porque nós não podemos pregar abertamente o evangelho lá. O Silvio esteve lá, o Silvio sabe como é a questão. Nós não podemos fazer proselitismo lá dentro, né? Então, quando nós começamos a compartilhar os princípios bíblicos entre eles e tudo mais, nós temos ênfase nessa questão. Começa a ler o livro de João, mas não lê sozinho, lê com seus filhos. O Daquil e a Cojá é um casal de Yazidis, e foi o primeiro casal que nós conhecemos lá. Minha esposa estava no hospital e ela conheceu a esposa dele, que tinha chegado lá, tinha levado uma queda, e ela estava gestante, já perto de ganhar o bebê, e ela ficou preocupada, pensando que ia perder o bebê. E conheceu uma tarde, minha esposa ficou lá a noite inteira com ela, orou por ela, acompanhou ela, mesmo sem conhecer, demonstrando um amor. Né? E a Cojá, depois que o menino nasceu, ela colocou o nome do menino, o nome da minha esposa, né? No masculino, né? Em homenagem a ela. E dali para frente eu comecei a conversar com o Daquil, e o Daquil foi tradutor do Exército Americano, e o Daquil começou a ler a Bíblia. E nós começamos a ensinar esse princípio para ele, né? Da responsabilidade. E quando eu falei para ele que a primeira coisa, quando o filho nascia, que o muçulmano trazia para si como líder de família, e a primeira coisa que ele falava no ouvido da criança, a primeira frase que ele escutava do pai dele é: não há Deus senão Alá, e Maomé é seu mensageiro. Ele ficou assim, ele disse: é verdade. Eu digo: porque eles chamam para si essa responsabilidade. Então, você tem o Daniel agora, você tem que chamar para si essa responsabilidade de ensinar o Daniel e a sua esposa, entendeu? A responsabilidade é sua, não é só dela, da Cojá. E eles têm caminhado, já fazem mais de 3 anos, eles têm caminhado com a gente, né? E nós temos visto uma evolução ali dentro da família dele. Ele mora com a sogra deles mora com ele, e eles, apesar de eles não terem tomado a decisão ainda de aceitar o Senhor Jesus, eles têm o culto familiar deles, do jeito deles, lê a Bíblia, eles lêem os Salmos, eu coloco eles para ler o Evangelho de João, para eles poderem entender a vida de Jesus e tudo mais. Quando eu chego lá, eles mudam, voltam para Salmos, que é perguntar sobre Salmos e tudo mais, que é uma tradição, até dos católicos lá, né? E o daqui tem também que são católicos, apesar de ser Yazidi. Mas nós vemos essa importância de termos a família no altar de Deus, né? Temos a família no altar de Deus. Eu acho que isso é uma palavra mais de reflexão para nós, né? Que serve de exemplo para mim. Né? Quantas vezes eu fui negligente em dizer assim: não, agora não, estou atrasado, vou embora, quando eu voltar faço, e voltava e não fazia. Né? E quantas vezes passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e até que eu fui realmente aprender o que era colocar, entendeu? Minha casa no altar do Senhor. Né? Compreender isso. E convivendo com os missionários americanos, eu vi o zelo dele, entendeu? O zelo dele em ter esse culto familiar, né? O zelo com as crianças pequenas, que às vezes nem entendem, mas a criancinha estava ali no colo dele e eles fazendo o culto familiar deles ali, né?
Então, meus irmãos, a minha oração é que nós nos levantemos, entendeu? Nos levantemos com esse entendimento, né, de dar prioridade, né, a colocar a nossa casa no altar do Senhor, né? Que seja algo primordial nas primeiras horas do dia, né? Que se deixa para depois não acontece, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês, meus queridos. Eu vou só dar uma... Eu acho que eu ainda tenho 5, 10 minutos, pastor. Posso falar um pouco sobre o nosso projeto lá? Hein, Silvio? Sim, querido. Pastor Neemias? O Mazuca, o pastor Neemias está controlando o tempo, aí é com ele aí. Querido, Tá. pode falar sobre o projeto, sim. Então, pastor, nós estamos lá, minha esposa, ela é pós-doc, neuroexperimental, ela começou um projeto novo. As crianças, as famílias Yazidis, eu quero compartilhar esse projeto com vocês, para que vocês estejam orando em prol disso também. Os Yazidis, eles têm casta igual aos indianos, né? Eles têm 4 castas e as castas não podem se casar. A casta superior pode casar com qualquer casta inferior. A inferior não pode se casar com a casta superior. E os casamentos acontecem, são casamentos consanguíneos, entre primos de primeiro grau. E diante disso, a maioria das famílias tem criança recém-nascida com problemas genéticos, por causa dessa ligação. Então, minha esposa começou a fazer... Hoje ela teve reunião no laboratório lá da universidade, né? Ela dá aula na Universidade Federal lá. E vão começar um projeto para começar a fazer testes e exames para identificar essas crianças que têm uma proteína que tem no leite materno, que se a criança se a criança não ingerir essa proteína, ela pode ter uma vida normal, né? Mas isso tem que ser identificado. Isso é identificado no Brasil quando se faz o teste do pezinho. Lá nós não temos o teste do pezinho. Lá não existe esse teste do pezinho. E montou um grupo de estudos em cima disso para começar a trabalhar com essas crianças. Ela já desenvolveu um trabalho em comunidade, que era o trabalho de levar os alunos. Os Yazidis, para vocês terem uma ideia, os Yazidis, que é uma minoria, é uma etnia, e a religião chama Yazidi. É uma minoria ali do Iraque, religiosa e étnica. Essa minoria, eles são considerados adoradores do diabo pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos, se ele tiver com sede, andar 3 dias no deserto e só tiver água do Yazid para ele beber, ele prefere ir se encontrar com o Alá do que tomar um copo d'água dos Yazidis. Porque para eles, os Yazidis são adoradores do diabo e são impuros. Foi com essa proposta que eles entraram na cidade de Sinjar em 2014, o intuito de exterminar o povo Yazid, né? Foi o 74 genocídio do povo Yazid, aconteceu em 2014 com o Estado Islâmico. E minha esposa, quando começou um projeto que era de conscientização para picadas de cobras, de escorpiões, que tem muito dentro dos campos. Os campos são tendas no meio do deserto, né? São tendas que a vivência é difícil dentro dos campos de refugiados. São, em média, em cada campo, 18 mil pessoas, 20 mil. Os maiores têm 25, 30 mil pessoas, né? Isso aí, 50% são crianças. A maioria são órfãos, é o tio que toma conta, porque quando o pai morre ou perde os pais, os tios tomam a responsabilidade de cuidar da criança, da educação da criança. E quando ela começou esse projeto, ela fez um convite na universidade para os alunos, e o reitor chamou ela e pediu para ela não convidar os muçulmanos para ir no projeto, porque tem essa rixa dos muçulmanos com os Yazidis. E ela falou que só fazia o projeto se o convite fosse em aberto. Ela não ia obrigar ninguém a ir, né? Mas quem quisesse ir, o convite era em aberto, não estava valendo pontos nem nota. E ela fez na época do Ramadã e convidou, e a maioria que foi muçulmanos. E descobriu-se ali também que nós atendemos uma média de 220 ou mais, entre faixa etária de 8 até 70, 80, 90 anos, tem gente que chegava lá de cadeira de rodas. E foi uma surpresa até para o ministro da Saúde lá na nossa cidade, de Dohuk, que é um estado também. A maioria dessas pessoas, 90%, tinha diabetes tipo 1 ou tipo 2 e não sabiam.
por causa da alimentação deles, que é mais arroz, pão e chá. E quando fala chá, eles tomam chá, é meio copo de açúcar e meio copo de chá. E foi um trabalho que está sendo desenvolvido junto com o governo agora, de conscientização para tentar mudar a alimentação deles. Mas é difícil pelo recurso que eles têm. Nós tentamos ajudar no que está ao nosso alcance, e o governo também não tem muito interesse em ajudar essa minoria, porque o governo é de maioria muçulmana, né? Então não tem interesse de ajudar os yazidis. Isso é um problema sério. E agora descobriu esse novo problema. Nós já tínhamos visto algumas famílias com as crianças com problemas genéticos, né? Porque são casados primos de primeiro grau, a maioria deles, e agora estamos desenvolvendo esse projeto. Além disso, eu tenho o meu projeto, que é uma carpintaria, como eu falei para vocês, o Silvio esteve lá conosco. Nós não chegamos a fazer trabalho na carpintaria, nós fizemos dentro dos campos. E ali eu trabalho com yazidis, cristãos e muçulmanos. A minha classe sempre tem que ter pelo menos um de cada religião, né? Então, minhas classes são 8 alunos, não mais do que isso, por questão de segurança do maquinário. E eu fiz questão desde o começo, alguns pastores locais disseram, vai dar briga, vai ter confusão, mas eu orei a Deus, eu disse, eu vim aqui para construir pontes, não vim para construir muros. Essa juventude, ela tem que sofrer uma metanoia e mudar realmente, entendeu? Porque às vezes eles são influenciados pela liderança, pelos faquis. Parece que a conexão dele caiu de novo. Vamos lá, então, Silvio. Nós estamos em campanha de missões mundiais, não é isso? Como é que está sendo nesse tempo de pandemia administrar tudo isso, querido? Pastor, assim, louvado seja Deus, que a gente tem vivido um tempo difícil, sim, de fato, né? Os irmãos têm acompanhado. Essa pandemia, ela veio bem no início da nossa campanha ali, e também nós pegamos no período de janeiro um dólar que estava na casa dos R$ 4, e chegamos a ter um dólar num preço de R$ 6,50. Então, isso complicou um pouco a situação da nossa junta, porque nós trabalhamos com recurso, quando ele vem, para remessa em dólar e euro. Então, cada semana, conforme vai entrando o recurso, o João Marcos junta o montante ali, e ali ele já compra a parte da remessa logo do dólar para poder já estar enviando para o campo, né? Então, assim, de fazer uma estimativa do ano passado para do mesmo período do ano passado para esse período que nós estamos vivendo hoje, nós estamos abaixo de 50% de toda a remessa arrecadada. Menos de 50% nós não arrecadamos ainda. E nós tivemos um aumento de quase 50% no valor do dólar, né, Silvio? Que pulou de 3 para 5,80, 5,60, né? Pegamos ele até a 6 e pouco, né? Agora ele abaixou, ele está oscilando, né? Então, assim, mas aprove o Senhor, com tudo isso que essa pandemia veio, né? Tanto Realidade Brasil como no mundo. Nós estamos hoje com 2.011 missionários em 86 países. Graças a Deus, nenhum dos nossos missionários foram contraídos com Covid, nem os familiares deles no Brasil, nem os familiares deles que estão no campo. Graças a Deus, Deus cuidando de toda a nossa estrutura e cuidando também da vida espiritual e a vida física e material de cada um dos nossos obreiros. Graças a Deus por isso. Estamos vivendo esse momento, mas eu creio que nós iremos passar isso com louvor e glória, e até o final do ano Deus tem muitas coisas para reverter aí. Pastor pode falar, pastor. A sua conexão caiu, a gente acabou interagindo aqui com o Silvio. Vamos interagir, pastor. Para a gente, então, começar a caminhar para a finalização disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, qual é o pastor. desafio de uma família no Oriente Médio, onde o irmão está atuando, né? A gente não diz o lugar, também lembrar aí aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, que a imagem do missionário é omitida exatamente por questão de segurança. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que uma família cristã, quais os desafios para ela, que ela enfrenta no momento em que ela aceita o cristianismo, já que há uma influência muito forte de outra religião? Como é que... É um problema da transição, né?
Eu vou falar das 3 religiões para vocês entenderem rapidinho. O muçulmano, quando você nasce num país islâmico, você tem na sua identidade lá muçulmano xiita, cristão ou yazidi. Isso aí você vai carregar isso para o resto da vida. Então, nós estamos falando de um país que é 97,5% de muçulmanos, né, entre xiitas e sunitas. Então, quando o muçulmano se converte, é um trabalho, não é só aquele trabalho assim, pregar o evangelho. Nós temos que trabalhar com organismos internacionais, como a BOM, a Voz dos Mártires, para depois que realmente a comunidade ali missionária, a comunidade dos cristãos ali, que são os evangélicos, vamos assim dizer, não esses nominais, reconhecer que o cara realmente está dando fruto, que o cara realmente houve uma mudança de vida, nós temos que tirar ele do país. Ele não consegue continuar dentro do país sendo cristão. Porque para o muçulmano, quem está em primeiro lugar na vida dele é a religião, não é a família, não são os laços familiares, nem os laços de amizade. Então, se o pai souber que o filho se converteu, como eles chamam lá, mudou de religião, né? O filho mudou de religião, o pai é o primeiro que pega ele pelo braço e entrega no tribunal da Sharia para ele ser morto, né? Para ele ser julgado e morto. Ou ele volta para a religião, ou ele sofre pressão e volta para a religião, ou ele vai ser morto. A partir do momento que ele assume publicamente que se converteu, ele está correndo um sério risco de vida. Vai perder os amigos, vai perder os laços familiares, vai perder o emprego que ele tiver. Ele não se consegue manter nesse emprego. Então, você vê qual é a dificuldade no lado muçulmano. Os yazidis é quase a mesma coisa, é uma comunidade muito fechada, né? Então, quando o cara se converte, ele é excluído da comunidade yazidi, né? Os faqih, os primos, parentes, todos eles vão excluir ele dessa comunidade yazidi. Então, também é muito difícil. Nós vemos yazidi que nós chegamos lá, estava firme, caminhando com a gente, discipulado, indo para a igreja e tudo mais, e hoje não quer nem saber de igreja, né? Nem quer nem saber do cristianismo, porque sofreu ameaça de morte dos primos por parte dos tios e tudo mais. Os cristãos é mais fácil, né? Os cristãos lá, como eu falo, os cristãos nominais, eles têm uma péssima reputação dentro do Iraque. Nós não nos identificamos lá dentro como cristão, nós nos identificamos lá dentro como seguidores de Jesus, porque casa de prostituição e venda de bebida alcoólica, os donos são os cristãos nominais, que são os caldeus, os assírios e os aramaicos. Então, o muçulmano, quando ele quer beber, ele vai para a casa do cristão para encher a cara, faz amizade com o cristão para encher a cara. Então, os caldeus, eles têm uma resistência muito grande aos evangélicos. Eles chamam endil, né? O endil, eles não querem, eles têm uma resistência grande. Nós sofremos resistência e perseguição por parte dos caldeus. Já os armênios e os assírios, eles são mais light nessa questão. Então, uma família se converter, ele tem que sair do país. Ele não consegue se fortalecer na fé, porque nos documentos dele está lá, ele não vai nem conseguir mudar no documento dele que ele é muçulmano. E as igrejas locais não recebem um novo convertido muçulmano, né? Porque ela vai ter problema com a justiça. Então, eles não recebem. Então, quando algo acontece assim, nós temos que fazer o discipulado e o culto familiar, né? Na casa de um membro da igreja, na casa de outro, na casa de um amigo. Cada semana, esse muçulmano, vamos falar da realidade do muçulmano, ele vai para a casa de um, onde ali nós temos o nosso culto com eles, né? Então, não tem essa liberdade. E é uma transição, é um trabalho duradouro, é um trabalho que temos que ter assistência de organismos internacionais para tirar a família ou o jovem de dentro do país, né? E levar ele para fora para que ele possa realmente crescer, entendeu? Se alicerçar na palavra de Deus e um dia voltar para pregar o evangelho para o povo dele. Muito bem. Pastor Marzuki, sem falar onde a região comum está, apenas falando o Oriente Médio, o evangelho tem crescido nesse local? Muito pouco. Nós estamos falando ali no Oriente Médio, onde foi o berço do cristianismo, né? Todo o cristianismo cresceu ali e hoje, na maioria dos países, eu vou falar em 98% dos países ali onde foi o berço do cristianismo, nós, como cristãos, nós somos minoria. Mas especificamente onde o irmão está, tem crescido nos últimos anos? Como é que está? Não.
Não. Não, tem diminuído. Era 1,5 milhão de cristãos, hoje são 200 mil. Então, o desafio é orar para que esses povos encontrem Jesus, o Salvador e Libertador, não é verdade? O desafio da igreja é orar, sempre estar orando, jejuando por esse povo aí, porque é uma necessidade muito grande, né? Tá bom. E Pastor trabalha Marzuki, tudo. o irmão vai continuar na sala, foi uma alegria muito grande ter o irmão aí. A gente vai caminhar aqui para o Silvio. Como é que o pessoal pode fazer contato com a Junta de Missões Mundiais, Silvio, para cooperar financeiramente, para fazer contato para outros desafios? O Marzuki falar às igrejas, como é que... Dá uma dica para a gente aí, objetivamente. Você tem que desmutar aí, amigo. Espera aí. Comigo mesmo, 2997-3511-57, ou no 0800, que é o nosso telefone da junta, que fica lá com a central de atendimento. Mas, ligando para mim aqui, a gente está aqui 24 horas para poder atender. Graças a Deus, não deixo de não atender ninguém até o dia de hoje, né? Só se tiver muito ruim mesmo, mas estamos aqui de braços abertos. Fala o seu telefone pausadamente. 22 é o código. Isso, 22 997 3511 57. 3511 57. 57, Então, exatamente. repetindo, 997 351 157. Não, 3511. Não, eu sei. É porque eu falei de 3 em 3. Está na sua tela aí, vê se é isso mesmo agora. O seu nome agora é o seu telefone. Vê se está certo. 997-3511-57, isso. Isso, então tá aí, aparece aí o número do telefone. Esse contato pode fazer com você e aí você pode dar as orientações, inclusive para o pastor Marzuki falar numa live da igreja, num treinamento. Exatamente, estamos aí à disposição. É isso? Tem pastor, ele, tem outros também. Eu sei. Pastor Silvio, né? Pastor, né? O pastor Marzuki. Vamos então dar aí a palavra final e vocês continuem na sala que a gente vai fechar o culto, mas vamos dar aí uma palavra aí final bem objetiva. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Tivemos conhecer você, pastor, o pessoal da igreja, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook. É um novo, né, que acontece, né, através do virtual, né, e que abrange muito mais do que a igreja em si, né, entre quatro paredes, né. E muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição, pastor. Estamos à disposição. O que precisar de nós estamos aí. Só entrar em contato com o Silvio. E alguém que esteja nos ouvindo, quiser entrar em contato conosco, entra através do Silvio. Nossa agenda e o nosso contato é através do Silvio, né? E muito obrigado pela oportunidade, pastor. Amém. O irmão vai orar no final, vai ficar aí na sala. Silvio, sua palavra final, então, para a gente depois fechar. Pastor Neemias e amada Igreja Batista do Braga, e todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos ouvindo, eu só tenho a agradecer a essa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que tem investido, uma igreja que tem abraçado a causa, graças a Deus pela vida do pastor Neemias. E a minha palavra é uma palavra de gratidão a todos vocês, independente da pandemia. Nós estamos em Cristo Jesus e nós estamos nos inventando e reinventando com toda a ação pela mídia, e Deus tem nos usado e nós estamos alcançando milhares e centenas de pessoas em tempos que a gente jamais imaginaria que ia alcançar. Então, essa ferramenta Deus tem nos proporcionado para o alcance da obra dele. Então, quero agradecer à igreja, agradecer ao pastor Neemias e todos os irmãos. Amém? Muito obrigado. Amém. Eu quero testemunhar do grande trabalho que a Junta de Missões Mundiais faz. Não é? É uma junta reconhecida no mundo todo, de trabalho sério, é muito sólido em todos os aspectos, sobretudo os aspectos éticos, morais, cristãos, missionários preparados, e Deus tem feito uma grande obra. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que acompanha esta celebração agora, ou então acompanhará depois, em outro momento, e se você puder e Deus tocar no seu coração, entre em contato com a Junta de Missões Mundiais, com o Silvio Camilo aqui na região, e se coloque para abençoar. É um trabalho
abençoador. Ore pelo pastor João Marcos Barreto Soares, que tem a responsabilidade de gerir tudo isso. Ore pelos missionários, pelas famílias. Alguns deles estão em lugares muito difíceis, muito complicados, como é o caso do Marzuki, que falou hoje aqui. Homens de Deus, mulheres de Deus, que assumiram um desafio muito grande. Deus abençoe a Junta de Missões Mundiais. Gisele, nós vamos... Amém, querido? Pois não, Silvio? Deixa eu só... não posso deixar também de convidar todos os irmãos e irmãs, a todos vocês agora, nesse final de semana, no dia 27, a nossa Junta de Missões Mundiais irá completar 113 anos de existência e nós vamos estar num grande culto das 19 horas até as 22 horas. Você é convidado a comer um pedaço de bolo virtual com cada um de nós, amém? No YouTube, não é isso? No YouTube, no Facebook. Exatamente. Tá. O dia 27 é sábado que vem. Sábado agora. 7 da noite. Isso. Sábado que vem agora, né? Sábado agora já. Sábado agora, exatamente. Então, que bom, Silvio. Vamos fazer uma grande celebração desta data tão bonita. Muito bem, Gisele, nós vamos cantar mais um louvor, Gisele? Não é isso? E aí, Gisele, deixa eu falar, você prepara o louvor aí, e deixa eu falar. Queridos, olha, que alegria, nós estamos há 100 dias sem reuniões presenciais. 100 dias nós estamos completando. Na verdade, já ultrapassamos um pouquinho, porque hoje é dia 24, não é isso? Paramos no dia 15, não, exatamente, 99, 100 dias. 100 dias sem celebração presencial. Mas Deus tem nos suprido de maneira muito especial, em números assim, redondos, em números que a gente apenas apresenta para celebração e gratidão. Mais de 70 famílias foram abençoadas pela nossa igreja neste período. Pode ser que uma família tenha sido mais de uma vez. Então, eu estou falando aqui das bênçãos que foram distribuídas. Então, o pessoal da estrutura lá, da secretaria, me informou ontem que mais de 70 famílias. Que maravilha, como Deus tem sido bondoso. A gente não interrompeu projetos, nenhum deles até hoje, graças a Deus. E a gente espera que a gente continue a fazer isso. Eu quero agradecer aqueles irmãos e irmãs que contribuem, alguns preocupados. Eu estou com dízimo aqui, como é que eu faço? Eu não tenho facilidade para banco, fazer transferência, e nós não estamos mandando ninguém à casa pegar dinheiro. Segura aí, então, guarda a sua fidelidade, Deus conhece, e você vai fazer chegar até nós, mas não corra risco para vir até ao templo, a sede, para entregar o seu dízimo e sua oferta. Então, vai chegar o momento que você vai fazer isso. Então, nós louvamos a Deus pelos amigos e pelas pessoas que têm cooperado. Olha, enquanto a Gisele cantar uma parte do hino, a gente vai tentar compartilhar aqui os dados da igreja. A conta no Banco do Brasil, com o CNPJ da igreja, número da agência, e você pode, então, anotar, e se você desejar, puder, se Deus tocar no seu coração, contribuir com obra missionária, contribuir com os projetos missionários, contribuir com alimentos, dízimo ou oferta, você pode fazer através da conta da igreja no Banco do Brasil. E Deus te abençoe. Faça isso com gratidão, com alegria, sem nenhuma intenção de negociar com Deus, ou sem nenhuma barganha, mas apenas por agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos celebrar então, Gisele, qual é o hino que a gente canta agora? A pedidos aí do Silvio, Ide Pregai. Ide Pregai, lindo este hino, lindo este hino, que bênção. Lindo demais. Ide Pregai, em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar. E Deus sempre cumpre o que nos diz em toda circunstância.
e força vos dará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e te pregar em nome do Senhor Jesus. Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e te restaurai. O homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Obrigado, Gisele. Nada. Estamos aí. Deus abençoe. Muito bem, eu não sei se aparece na tela, não apareceu ali, mas que Apareceu lindo, e saiu, Gisele. pastor. Que bênção. Eu não sei se Deu uma consegui colocar na travada tela a imagem, mas depois a gente vai chegar até você, não há problema não, tá bom? Olha que alegria ter, então, participado aqui com Já saiu alegria ao deste vivo, pastor? momento com o pastor Marzuki. O pastor Marzuki ainda está entre a gente, não está, pastor? Tá, já saiu ao Sim, vivo? Está ali entre a gente, não é isso? estou aqui, pastor. Pastor, então ore ao Senhor, agradecendo as bênçãos que o Senhor tem nos dado e pedindo também a bênção sobre todos aqueles que nos acompanham nesta celebração. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, damos graças, Pai, por essa noite, Pai. Que nós possamos estar reunidos, mesmo estando distantes um do outro, Pai. Amém, Deus. Através da tecnologia, Pai. Nós possamos alcançar lares, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Adentrar nesses lares, Pai, com a palavra de vida. Damos graças pela oportunidade que nós temos, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Estamos glorificando a Ti, como Senhor e Salvador. Agradecemos a Ti, porque Tu tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos preservado como família de Cristo, dessa pandemia que tem tomado conta de todo o globo terrestre. Nós sabemos que Tu é quem está no controle de tudo. E que, no final das contas, nós cremos que Teu nome será exaltado. Às vezes nós enxergamos só um pequeno quadro e não conseguimos visualizar todo o quadro. Mas nós cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Agradeço a cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite, que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar tirando toda a preocupação e que cada um coloque a ansiedade, a preocupação que tem no dia a dia aos pés da cruz de Cristo. Agradecemos pela vida da nossa liderança da junta, o pastor João Marcos, o pastor Alexandre, que tem estado num momento difícil de decisões ali dentro. E que o Espírito Santo de Deus esteja direcionando eles nas decisões que eles têm que tomar. E agradecemos a Ti, Pai, pela fidelidade, Senhor Deus, Pai, da igreja brasileira. Nós passamos por essa crise de dólar, passamos por essa crise de pandemia, mas nós não tivemos nenhum corte no corpo missionário além-mar. Então, nós damos graça por isso, pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua proteção para aqueles que estão trabalhando em país de maioria muçulmana, dentro da janela 1040. Nós agradecemos a Ti por isso. Dou graças, Senhor, nessa noite por tudo, Senhor, Deus, Pai, que Tu tem feito em nossas vidas. E pelo muito mais que Tu ainda tem para realizar através de nossas vidas. Nós nos colocamos no Teu altar, para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas.
Abençoa a vida do pastor Neemias, direciona ele ali como pastor da igreja, os membros da igreja dele, que o Senhor esteja abençoando cada um deles de forma sobrenatural. Abençoa a família do Silva, a saúde do Silva, a família dele, e todos que estiveram aqui presentes. O João, a menina do louvor, a Gisele, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Que o Senhor esteja falando com cada um deles nessa noite, de forma sobrenatural. Abençoa os missionários que estão, nesse momento, em áreas de conflito, que nós sabemos que tem muitos que estão em áreas de conflitos ao redor do mundo, que o Senhor possa guardá-los de forma sobrenatural. E levanta, Pai, principalmente, Pai, trabalhadores, Senhor, Pai Todo-Poderoso, porque a colheita é grande, Pai, na janela das 40, Pai, e poucos são os trabalhadores ali. Então, levanta as pessoas dispostas a dedicar a sua vida em prol do reino de Deus, no campo missionário além-mar, transcultural, dentro da janela das 40. Levanta jovens, capacitados, bivocacionados, vai tocando no coração de cada um deles. E envia os recursos necessários para que tua obra seja feita ao redor do mundo. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, louvamos a Deus então. Que alegria ter passado esse tempo celebrando ao Senhor. Gisele, vamos finalizar então? Tem mais uma música, Gisele, só para fechar? Tem sim, pastor. Então, vamos louvar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu, por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és único, a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu, tudo que sou está em tuas mãos, amor, e eu sou teu, eu sou teu. Diga, Senhor, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou
está em tuas mãos, amor, e eu sou teu, eu sou teu. Amém. Glória a Deus.